Olá, meus amores. Vamos começar a nossa semana, nessa segunda-feira, com mais uma aula de ciências. Entramos hoje na nossa segunda unidade de ciências, que tem por título Misturas e Transformações. Isso mesmo! Tudo que é misturado se transforma em algo novo. Você sabia disso? Observa bem essa imagem, que ela está na página 18 do seu livro, da sua apostila de ciência. Nessa imagem, você pode observar comigo várias situações em que as pessoas estão comendo ou bebendo alguma coisa que já está pronta e preparada. Você consegue observar isso? Olha só, lá atrás do balcão tem alguém preparando algum alimento que foi transformado e ainda está passando por um outro processo, recebendo o calor. Então, a temperatura também faz toda a diferença quando nós misturamos substâncias, certo? E nessa outra primeira mesa aqui, do nosso ladinho aqui, a gente percebe um casal, né? Tem um homem, uma mulher, e eles estão comendo pão ou sanduíches, né? Vocês percebem que também é resultado de misturas de substâncias, no caso aí de ingredientes de outros alimentos misturados e deram origem a esse lanche que parece ser bem saboroso. Além disso, eles também estão tomando alguma coisa e você percebe que tem um copo que está recebendo outra substância que o homem está colocando nele? Pode ser adoçante, bom, eu não sei, mas o que eu sei é que está ocorrendo ali uma mistura e aí algo vai ser transformado. Na imagem do outro lado, a gente percebe também pessoas ali, uma mãe e um garotinho. Eles estão com o menu, né, com o cardápio, escolhendo que alimento eles vão pedir para comer, que também passarão por resultados de misturas. E esse é o tema da nossa aula. Você já viu alguma mistura acontecendo? Você já fez misturas de substâncias, seja para brincar, para pintar, para construir, para poder comer, para se alimentar ou para beber? Observe só quando você vai tomar um suco. Geralmente nós misturamos água, a polpa de alguma fruta e ainda adicionamos ali alguma coisa para adoçar, não é verdade? Então, geralmente, olha, 3 substâncias ali a gente coloca para poder acontecer uma mistura e essa mistura dá origem a um suco. O suco que seja o nosso sabor e que fique adoçado também no ponto em que a gente gosta. Se você olhar em nossa parte, em nossa casa, principalmente em nossa cozinha, nós temos ali laboratórios, onde tudo se mistura. Mas não é só nos laboratórios das ciências, os laboratórios químicos, também não é só em nossas cozinhas. Em todo lugar nós estamos envolvidos com muitas misturas. E vamos nos aprofundar em nossa aula para entendermos direitinho como isso funciona. Muito bem. Assim como existem alimentos que para a gente poder consumir, eles precisam ser misturados e ainda receber influência de temperatura, como a gente viu na imagem anterior, eu quero mostrar para vocês agora que existem alimentos, sim, que para a gente consumir, ingerir, não há necessidade de misturas. Você consegue ver aqui nessa imagem? Aqui eu tenho verduras, legumes e frutas que alguns precisam passar pelo cozimento, passar por um outro processo, mas no geral a maioria desses alimentos aqui podemos comê-los no seu estado cru e sem receber misturas. Essa imagem ela está mais completa na sua página 19. Ali você poderá ver frutas como melancia, uva. Não precisa ser adicionado nada para a gente poder ingerir. Existe também verduras, né? A cenoura, por exemplo. Aí a gente escolhe. Enfim, já existem os alimentos, como por exemplo aqui, olha só.
Observem bem esse prato de alimento. Nele a gente percebe a presença de um bife, de arroz cozido, feijão, uma salada e batata frita. Esse é um prato mais tradicional que aparece quase em toda casa brasileira, certo? 3 perguntinhas no final da página 19 faz você voltar o olhar para essa imagem. Por exemplo, existe diferença na primeira pergunta que tem aí na página 19 para você pensar e bater um papo com alguém da sua casa? Existe alguma diferença em você comer o arroz ou feijão sem passar pelo processo do cozimento da temperatura elevada, do superaquecimento? Você gostaria de comer? Como você se sente se você comer um alimento que ele passou por um processo do cozimento e cozinhou demais, ao ponto de ficar até queimado, ou cozinhar de menos? O arroz fica cru, o feijão também, o sabor fica diferente. Bom, eu acho que ninguém ia gostar de comer, né? Então, assim, gente, todo esse processo leva-se em consideração o tempo do cozimento, a temperatura do calor do alimento, para ir o tempo que ele vai passar recebendo aquele calor no fogo para poder ficar no ponto. Sem contar que a gente vai precisar, para esse prato ficar gostoso, usar temperos. A gente vai precisar colocar sal, tem gente que gosta de colocar tempero baiano no bife, ou cominho, colorau, páprica, alho, cebola, e a gente vai fazendo as misturas necessárias e a ordem de quando eu vou acrescentar cada ingrediente para essa mistura. Então veja só, em nossos alimentos, quando eles são cozidos, então eles passam por misturas, recebem outros tipos de substâncias e além disso, a gente ainda tem que ter o cuidado para a ordem certa de misturar cada substância dessa. Veja como é um processo que parece ser complicado, mas nós já fazemos isso há muito tempo. Quem ainda não faz, já experimentou e já come esse tipo de alimento, passando por esse tipo de resultado. Observe essa sopa agora aqui. Você consegue ver quantas misturas, quantos outros tipos de ingredientes ele recebeu para poder chegar nesse ponto da sopa? Olha a cor, você consegue perceber a presença de algum legume aí? A gente vê de cara que tem aí provavelmente cenoura, tomate, batatinha, além do líquido, da água, deve ter cebola. Então, só pelas cores, a gente já percebe que houve aí o quê? Misturas de legumes. E líquida, porque recebeu água também. Tem gente que gosta de bater no liquidificador o feijão com um pouco mais de líquido para poder acrescentar a sua sopa, para ficar mais saborosa, mais nutritiva. E a temperatura, ela precisou ir ao fogo. Quem gosta de comer uma sopa gelada, né? Parece que não é sopa. Muito bem, 3 perguntinhas aí sobre a sopa. O que você acha, segunda aí, que a sopa é uma mistura de ingredientes? Quais dos ingredientes você consegue identificar na imagem? E a terceira pergunta, os alimentos que podem ser consumidos crus passam por algum tipo de transformação antes de ser ingerido? Se puder comer cru, não há necessidade, né? A não ser que seja uma escolha, uma opção. Ok, na página 20, nós vamos falar um pouco mais sobre essa mistura. Você sabe o que é uma mistura? Você provavelmente sabe fazer mistura, mas você sabe o que é isso? Na ciência, a mistura é muito utilizada e ela significa uma coisa, tá bem no início do seu livro. Pega seu marca-texto, eu vou ler o primeiro parágrafo e você vai ler comigo e vai dar uma destacada aí, no primeiro e metade do segundo parágrafo. E diz assim, ó, em ciências, mistura corresponde à união de 2 ou mais componentes, conhecidos como substâncias. Segundo parágrafo, você continua grifando. As misturas estão por toda parte. Quase todas as receitas culinárias, por exemplo, misturam ingredientes. É verdade. Vamos pegar aqui um exemplo de um alimento que está na forma líquida
que você e eu conhecemos, o leite. O leite, geralmente nós usamos o leite para misturar com outras substâncias, para a gente fazer, por exemplo, bolo, para a gente fazer um chocolate, né? Que mais que você costuma usar? Onde mais você costuma fazer o leite? Usar o leite? Em vitaminas, com frutas, sorvetes, certo? Mas o próprio leite, você sabia que ele também é um alimento, ele também é uma substância que é misturado, que ele também recebe mistura? Você não sabia? Olha aqui essa imagem. Aqui você vê o copo de leite branquinho, parece que não tem nada dentro dele. Se eu colocasse uma colher de achocolatado aqui, aí a gente saberia que ele recebeu uma mistura, não é? Mas ele é aqui, você acha que ele tá branquinho, ele tá com mistura ou não? Você pode falar, alguém colocou um pouquinho de sal. Pode ser também. Ah, colocou o açúcar. Tem gente que prefere beber o leite com açúcar. Mas esse copo aqui de leite, vamos imaginar que ele nem recebeu achocolatado, nem sal e nem açúcar. Agora você vai pensar e me responder. Você acha que ele está ou não com outras substâncias misturadas? O que você acha? Vamos pensar? Tique, 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 tique. Olha só, essa imagem que está bem do ladinho dele, sabe o que é? Quando a gente olha para o copo de leite puro, a gente pensa que ele está puro, ele não recebeu nada. Ele não tem nenhum outro ingrediente dentro dele, mas a gente se engana. Isso é porque a gente está olhando com o nosso olho, a gente costuma dizer olho nu. Ou seja, não tem nenhuma lente no nosso olho, nem um microscópio. Agora, olha do ladinho dele. O que você consegue ver, essas manchinhas aí? É uma foto tirada por um microscópio. Então, aí o olhar não foi um olho nu. Foi um olho usando uma lente bem ampliada que consegue ver aquilo que o nosso olho nu, sem nada, não enxerga. Essas bolinhas que você está vendo aí, elas são gorduras. Sim, porque o leite também já é o resultado de uma mistura. Ele tem dentro dele, olha só o que tem dentro do leite. Tá aí do ladinho, você pode acompanhar comigo. Olha só, podemos perceber a mistura de substâncias. Repare o detalhe das bolhas de gorduras que estão presentes no leite. Além dessas gorduras, tem também as proteínas, os sais minerais e as vitaminas que ainda não podem ser vistas nem com o microscópio, de tão pequenininha que elas são. E a gente toma o leite achando que ele tá puro, né? Não, ele também recebe gordura, proteínas, sais minerais e o que mais que eu falei aqui nesse instante, que eu já esqueci, e vitaminas. Igualzinho a água, que a gente pensa que a água é uma água que não tem mistura. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, tá bom? Bom, por falar em mistura, existe sim 3 tipos de misturas aqui no nosso planeta que a gente costuma fazer. Ou acontece a mistura naturalmente, de uma forma natural, pela própria natureza, ou essas misturas podem acontecer quando nós realizamos essa mistura, quando nós somos os que fazemos essa mistura. Então existem as misturas com as substâncias sólidas. O que são substâncias sólidas? Vamos lembrar? Aquela substância que a gente consegue pegar, que é apalpável, que ela é mais dura, a gente consegue pegar mesmo. Então, existem as misturas sólidas. As sólidas, elas vão poder se misturar com líquido e com gasoso. Existem também outro tipo de misturas, que são as misturas líquidas com os líquidos. E existe também as misturas no estado gasoso. E a gente vai conversar sobre esses 3 tipos de misturas. Vamos começar então pelas misturas. Me atrapalhei. Vamos começar agora vendo as misturas de alimentos ou de materiais que a gente diz que são sólidos. Pega teu livro aí. Dá só uma olhada nessa primeira imagem aqui. Não tem nada a ver com alimento, mas é uma mistura que existe feita pela natureza.
Você percebe aqui, ó, a água da praia que se mistura com a areia que é sólida. Então, aqui eu tenho uma mistura do sólido com o líquido, a água líquida com a areia. Outro exemplo que a gente pode ver aí é do sólido com o líquido e do sólido com o gás. Você sabe o que é isso aqui? Fumaça. Fumaça, G, mas eu não consigo pegar, como que ela é sólida? A fumaça, ela é o resultado da forma gasosa, porque é um gás, por isso que ela fica voando pelo ar, mas dentro da fumaça, ela existe ali poeiras, ou a palavra certa, cadê partes de fuligem. Quando se queima madeira, não sai, não fica aquele pozinho que se a gente soprar ele voa e parece a cinza da fogueira. Então aquela cinza em partículas bem pequenas, aquela cinza é chamada de fuligem. Essa fuligem aí, ela é tão pequenininha as partículas que se misturam com o gás, por isso, e elas são sólidas. Por isso que existe a mistura aí do sólido com o gasoso. Então eu mostrei para vocês na imagem anterior a mistura da parte sólida, que era areia com o líquido, a água do mar. Agora nessa imagem, a mistura do sólido com o gasoso na fumaça das fuligens com o gás, né? E vou mostrar para vocês agora outra imagem na mistura aí do sólido com o sólido. A areia, por exemplo, olha aqui o exemplo. Quando você olha para a areia, você percebe que ela tem várias cores, manchinhas, pintinhas. É difícil você encontrar uma areia de uma cor uniforme só. Por quê? Porque essas manchinhas coloridas é o resultado de vários tipos de pedras pequenininhas, do tamanho de cristais bem pequenos, e vão se misturando aí, por isso que elas ficam com essas cores, certo? Bom, então, até agora nós vimos os 3 exemplos das misturas da forma sólida. O sólido se misturando com o líquido, o sólido se misturando com o gasoso e o sólido se misturando com o sólido, certo? Mas não é só a parte sólida que se mistura, não. Inclusive, eu vou pedir para que você grife aí na parte sólida, na página 20, bem aqui no meio da sua apostila, no segundo parágrafo, no caso 1, 2, 3, no quarto parágrafo da página 20. Tá escrito assim e você grifa aí comigo com seu marca-texto. As substâncias sólidas podem se misturar às substâncias líquidas, gasosas e sólidas. Foi exatamente esses 3 exemplos que eu acabei de mostrar para você, ok? Agora, na página 21, você vai destacar comigo também, logo aqui, ó, bem no meio da sua apostila, no começo do primeiro parágrafo da página 21. Vamos ler junto e você destaca só 2 linhas desse parágrafo. Os líquidos também podem se misturar às substâncias diferentes e em diferentes estados físicos. Então, eu vou mostrar para vocês que o líquido, ele pode se misturar também com a forma líquido com líquido, ele pode se misturar também líquido com sólido e ele pode se misturar também o líquido com o gasoso. Vamos ver esses exemplos? Olha aqui a água. Ah, você achava que a água não tinha mistura? Pois bem, a água se mistura sim. Olha aí, mistura do líquido com o sólido. Você deve estar se perguntando, mas tem alguma coisa sólida dentro da água que eu tomo no meu copo de água, na minha garrafinha de água? Não tem nada sólido, é tudo líquido. Nos enganamos, tem sim. Olha o que a plaquinha diz. A água presente na natureza, essa que sai da torneira aí, da natureza, ela pode não ter mistura, mas essa que sai da torneira, que a gente toma, ou então a gente usa para o nosso uso de higiene doméstico, elas são misturadas sim com sais minerais. Você sabia disso? Até a da natureza, quando sai, ela já vem. É tanto que a água, a fórmula da água diz que é H2O, porque ela tem oxigênio, ela tem
todos esses componentes. Então, ela não é uma mistura, uma única substância. Ela recebe também mesmo natural, tá bom? Outro exemplo do estado das substâncias líquidas misturadas com líquidas é esse suco aqui, ó, o limão. Quando eu pego o limão e espremo, tiro o suco natural dele e eu misturo com água. Então eu tenho dois líquidos aí, ó. Mistura do líquido com o líquido, a água e o suco do limão. Então é uma mistura que a gente conhece muito bem, certo? E a outra mistura, que é a mistura líquida com gás. Olha aí esse copo aí de refrigerante, certo? No refrigerante, a água está misturada com um xarope que dá um gosto e um sabor da bebida que a gente já está acostumado e recebe um gás que serve, entre outras coisas, para realçar o sabor. E nós comentamos em uma live sobre essa questão desse gás. É um gás que queima, né? Que não é tão legal para nossa saúde, certo? Bom, eu disse a vocês que são três misturas: os sólidos, os líquidos e os gasosos, o gasoso. Então a gente já viu as misturas do sólido com os outros dois, a gente viu agora as misturas dos líquidos com os outros dois, e agora vamos falar um pouquinho sobre as misturas dos sólidos, não, dos gasosos. Então, no primeiro parágrafo da página 20, pega seu marca-texto e vamos ver aí uma informação importante, ó. As misturas entre substâncias gasosas, elas são mais difíceis de serem percebidas. Por quê? Porque os gases são invisíveis. Como eles são invisíveis e a gente não vê, dá-se a impressão de que não há gás e de que esse gás não recebe mistura. Recebe sim, porque veja só, no ar, por exemplo, o nosso ar, ele recebe poeira, ele recebe resto de ácaros. Ácaro, gente, ele é um bichinho tão pequenininho que só pode ser visto com o microscópio. Sem microscópio a gente não vê. Então os restos dele, até as fezes dele, se ele é pequeno, ele tira as fezes deles, né? Então não dá pra gente ver. E na poeira vai tudo isso junto, vai partícula de tudo isso junto. Tudo isso se junta ao gás que faz parte do nosso ar. É por isso que quem é alérgico tem problemas quando o ar está muito poluído, né? Porque recebe aquela poeira. Quando não, recebe o gás tóxicos de alimentos, de produtos que são expelidos pelos carros, por fábricas. Então, existem cidades que têm o ar mais poluído que outras. Por quê? Porque nesse gás, ou seja, nesse estado gasoso, as substâncias estão se misturando e a gente não vê. Mas a gente sente isso em nossa respiração, nos nossos olhos, na garganta principalmente, certo? Veja esse exemplo aqui. Aqui, gente, existe filtros de ar. Para que serve um filtro de ar? O ar-condicionado, ele tem um filtro dentro dele para poder filtrar exatamente toda essa parte que está compondo esse ar que a gente está respirando. Então aí se junta a poeira, essa questão dos ácaros. E aí tá um exemplo de dentro, ó. Alguém tirou o filtro, percebe como o filtro está aí cheio de poeira, cheio de sujeira. E ó, não adianta você ter o ar condicionado, que ele filtra o ar para você vai poder respirar de forma saudável, mas se você não trocar esse filtro, o que vai acontecer? Essa sujeira vai ser expelida de volta para o ambiente e vai poluir tudo, e você vai ter crise. Quem tem problema de crises alérgicas vai ter assim, crises horrorosas. Então tem que ter muito cuidado, tudo bem? Por último, vamos falar para vocês o seguinte: existem substâncias também que não recebem mistura. Você percebeu que até aqui a Pro, ela falou só de exemplos que recebem misturas? Então eu quero mostrar para você que também na natureza existem substâncias que não recebem misturas. Por exemplo,
Olha aqui essa foto da água destilada. Você já ouviu falar? Eu sempre me perguntava qual é a diferença da água normal para a água destilada. A diferença é que a água, ela é, principalmente quando existe um objetivo, um fim para uma água desse jeito, para fazer vacina, por exemplo, vai precisar de água, mas não essa água que a gente consome. Precisa ser retirado dela os sais minerais. Então, quando se tira dela todas as outras misturas, o que sobra da água é uma água mais limpa, mais natural, pronta para ser usada, por exemplo, no uso de ou na fabricação de vacinas. Então, a água destilada é um exemplo da água pura. Pura porque está sem mistura. Outro exemplo aí é esse açúcar. No seu livro, na página 22, tem 3 tipos de exemplos. Eu vou te mostrar 2, que é o açúcar. O açúcar aqui, ele tá sem nenhuma, ele não recebeu nenhuma mistura química ou outra diferente. Então, ela só tem o sacarose, que é a substância natural do açúcar. Claro que existem vários tipos de açúcar com muitas misturas químicas, tá? Principalmente esses mais refinados, com outros fins para poder fazer confeites de alimentos doces, para bolos. Esses sim recebem. Lembrando, gente, que quanto mais puro e natural você consumir alguns alimentos ou alguma substância, melhor para o seu corpo e para a sua saúde, certo? Bom, na parte das substâncias, você poderia também pegar o seu marca-texto e grifar comigo, tá? Assim, ó, a água do mar e o ar que respiramos são formados por mais de um componente, ou seja, são misturas. No entanto, as substâncias também podem ser encontradas sozinhas, como também o sal da cozinha, o vinagre, o álcool e o exemplo da água destilada, o açúcar também. E no seu livro fala também do gás hélio que está aí. Então, você dá uma destacada aí nesse parágrafo que eu li, que é muito importante. Bom, na página 23 tem uma experiência para você brincar um pouco e ver e brincar de misturar. Você vai ser agora um cientista. Você vai filmar essa experiência que você vai fazer. Inclusive, já teve uma aluna que já fez e já me mandou. Você vai estar utilizando água gelada com água morna e vai colocar uma cor, um corante de alimento para você ver como é que acontece a mistura, em qual da temperatura da água essa tinta vai se misturar mais e ou qual que ela não vai se misturar tanto ou não vai se misturar. Essa experiência você vai ter até o dia 19 para poder filmá-la e me mandar. Vai ser trabalho de ciência para notinha aí também. Então faça com muito importante, explique todo o processo e vá fazendo, explicando, para que você tenha aí uma boa nota para te ajudar na sua média desse trimestre. Beijo para vocês e te espero hoje à tarde em nossa aula ao vivo. Olá, meus amores do 4º ano B. Pensava que eu não ia aparecer hoje na aula? Eu estou aqui para decidir para vocês aproveitarem e verem uma experiência que foi realizada pela Ana Júlia Campos, da sala de vocês. Vai deixar aqui já para dar o exemplo e mostrar como se faz para o trabalhinho de vocês. Parabéns, Ana Júlia Campos! Você foi a primeira a fazer essa experiência e agora nós vamos colocá-la junto dessa aula, tá bom? Beijo para vocês, galerinha! Tchau, tchau! Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer minha experiência de ciências da página 23. Então vamos lá, o que você vai precisar vai ser de 2 copos transparentes, um com água quente e um com água gelada. Um corante da cor da sua preferência, você pode usar quanto o líquido quanto o em gel. Eu vou usar esse líquido aqui, o azul. E aí você vai colocar uma gota em cada copo e vai ver o que acontece. Deixar agir e vai ver o que acontece.
estou vendo que essa é a água quente e essa é a água gelada. Ó, a água quente ela já absorveu e a água gelada ela demora, olha isso. Ela não absorve. Ó, ela não absorve, ela fica assim, ó. E a água quente absorveu tudo. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado da minha experiência. Tchau!